Olá, eu sou o Eric Cicodelli Gomes e nesse episódio do podcast Entre Linhas e Leis, mergulho em uma narrativa de extraordinária delicadeza poética e profundidade filosófica. A Visão das Plantas, da escritora luso-angolana Didia Emília Pereira de Almeida, publicada em 2019 pela editora Relógio d'Água. Didia Emília Pereira de Almeida nasceu em Luanda, em 1982, e criada nos arredores de Lisboa, constrói uma obra singular no panorama da literatura contemporânea da língua portuguesa. Licenciada em Estudos Portugueses pela Universidade Nova de Lisboa e doutora em Teoria da Literatura pela Universidade de Lisboa desde 2012, ela desenvolve uma escrita que se caracteriza pela prosa poética e pela reflexão filosófica sobre a condição humana. Em A Visão das Plantas, essas características ganham contornos particularmente relevantes quando pensamos nas dimensões jurídicas da redenção e da transformação pessoal. A obra nos apresenta o Capitão Celestino, um antigo pirata que todos assusta e simultaneamente encanta com as belas plantas de seu jardim. A vida misteriosa e feroz ficou no passado. Acordou em casa, restaurado após uma vida cheia. É no jardim, nesse espaço de regresso à natureza original e à pureza espiritual, que Celestino passa seus dias cuidando com o maior dos amores de suas plantas, como quem busca a proteção das tentações e dos desvios de outrora. Essa transformação radical do pirata ao jardineiro oferece uma metáfora poderosa para pensarmos sobre questões fundamentais do direito penal contemporâneo. A narrativa de Celestino encarna o que os teóricos da justiça restaurativa chamam de processo de reintegração social. A possibilidade de que os indivíduos que cometeram atos lesivos à sociedade possam encontrar caminhos genuínos de transformação e contribuição positiva à comunidade. Howard Zerr, pioneiro da justiça restaurativa, argumenta em Trocando as Lentes, obra de 2008, que o sistema penal tradicional foca excessivamente na punição, negligenciando as possibilidades de cura e restauração tanto para as vítimas quanto para os ofensores. A trajetória de Celestino ilustra precisamente essa possibilidade. A passagem de uma vida destrutiva para uma existência dedicada ao cuidado e ao cultivo da vida. É com e para as plantas que o jardineiro faz as mais belas declarações de amor que se torna o maior e o melhor dos cuidadores. Durante as manhãs, a melodia branda das tarefas das flores marca o ritmo dos dias, não deixando a morte aproximar-se, procurando, entre os dedos cada vez mais tortos, as raízes das árvores, ou, no coração escondido atrás das tatuagens, a razão da nossa finitude. A escolha do jardim como cenário central não é casual. Na tradição filosófica ocidental, o jardim representa o espaço da ordem recuperada, da harmonia entre o ser humano e a natureza. No contexto jurídico brasileiro, essa metáfora ressoa particularmente com as experiências de programas de ressocialização baseados no trabalho com a terra e atividades agrícolas implementados em algumas unidades prisionais. O programa Pré-Egresso, desenvolvido em Minas Gerais, por exemplo, utiliza atividades de jardinagem e agricultura como ferramentas de ressocialização, reconhecendo que o contato com a natureza pode facilitar processos de autoconhecimento e de transformação pessoal. Esses programas encontram fundamento jurídico no artigo 1º da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84, que estabelece como objetivo da execução penal proporcionar condições para a harmonia e integração social do condenado e do internado. Homem de grandes aventuras, só e de poucas palavras, Celestino não sabia a língua da terra, só do mar. Esta passagem revela uma dimensão fundamental do processo de ressocialização, a necessidade de aprender novas linguagens, novos códigos de conduta, novas formas de se relacionar com o mundo e com os outros. A metáfora linguística empregada por Didia Emília inclui conceitos centrais da criminologia crítica. Alessandro Barata, em Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, argumenta que a criminalidade não é uma qualidade ontológica de determinados comportamentos, mas resultado de processos de etiquetamento social e aprendizagem diferencial. A trajetória de Celestino sugere que, assim como se pode aprender a língua do mar, associada à vida criminosa, também é possível aprender a língua da terra, associada à vida produtiva e essencialmente integrada. Essa perspectiva desafia a noção de que indivíduos que cometem crimes estão irremediavelmente marcados por uma suposta natureza criminosa. Pelo contrário, aponta para a plasticidade da condição humana e para a possibilidade de transformações genuínas, mediadas por ambiente, oportunidades e apoio social adequados. Todos os dias, o jardim estava diferente, jamais entediava. De noite, a natureza tratava de lhe imprimir o matutino. Pela manhã, saindo ao quintal,
vinha dar conta dos casos, dos espinhos, das borboletas, das teias de areia, dos pulgões e do estado dos alparques dos cravos. Essa passagem ilumina uma dimensão atemporal crucial dos processos de transformação pessoal. Eles requerem tempo, paciência e acompanhamento cotidiano. A metáfora das transformações diárias do jardim oferece uma lente poderosa para criticarmos a tendência do sistema penal brasileiro de buscar resultados imediatos e mensuráveis em processos que são, por natureza, graduais e complexos. O conceito de tempo penal, desenvolvido pela sociologia da punição, revela como a experiência do tempo no sistema prisional frequentemente opera de forma destrutiva, gerando ansiedade, desesperança e desconexão com ritmos naturais da vida. A experiência de Celestino no jardim sugere um tempo restaurativo, um tempo de crescimento, observação cuidadosa e respeito aos ritmos naturais de transformação. Esta compreensão encontra eco na jurisprudência do STF sobre progressão do regime. O princípio da individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, reconhece que cada processo de cumprimento de pena deve respeitar as particularidades do indivíduo e seu ritmo específico de transformação, rejeitando modelos padronizados que ignoram a complexidade dos processos de mudança pessoal. A narrativa também não romantiza o processo de transformação. Celestino permanece uma figura solitária, alguém que conhecia mais do que tudo a solidão dos dias. Essa dimensão melancólica da obra aponta para o problema estrutural dos processos de ressocialização. O estigma social que marca indivíduos com o passado criminal, dificultando sua plena reintegração comunitária. Erving Goffman, em Estigma, nota sobre a manipulação da identidade deteriorada, obra do final dos anos 80, demonstra como certas marcas sociais funcionam como signos de desqualificação, impedindo que indivíduos sejam aceitos socialmente mesmo após processos genuínos de transformação. A solidão de Celestino reflete essa realidade. Mesmo tendo se transformado completamente, ele carrega o peso de um passado que a sociedade não consegue esquecer. No contexto brasileiro, essa dinâmica manifesta-se através dos antecedentes criminais. Embora a Constituição Federal proíba penas perpétuas, o artigo 5º, inciso 57, letra B, o sistema de opressões criminais cria uma forma de punição perpétua e indireta, dificultando o acesso ao emprego, habitação e outros direitos fundamentais, mesmo após o cumprimento integral da pena. Capitão Celestino, a novas flores, se é possível amar sem guardar memória. Esta passagem filosófica da obra toca numa questão jurídica contemporânea de grande complexidade, o direito ao esquecimento ou o direito de ser deixado em paz. O debate sobre o direito ao esquecimento no Brasil ganhou proeminência com casos como o do caso Aida Curi, julgado pelo STF. Embora o tribunal tenha privilegiado a liberdade de expressão sobre o direito ao esquecimento naquele caso específico, reconheceu a existência de um direito fundamental ao esquecimento em determinadas circunstâncias, especialmente quando se trata de reabilitação de indivíduos que cumpriram suas penas. A experiência de Celestino sugere uma forma específica de direito ao esquecimento, não um apagamento completo do passado, mas a possibilidade de que transformações genuínas sejam socialmente reconhecidas e valorizadas. Trata-se do que podemos chamar de direito à narrativa renovada. O direito de ter sua história pessoal compreendida não apenas pelos erros do passado, mas pelas transformações do presente. A dedicação de Celestino ao cuidado das plantas oferece uma metáfora poderosa para repensarmos os objetivos do sistema penal. Em vez de focar exclusivamente na punição e contenção, a narrativa sugere que processos genuínos de responsabilização passam pela capacidade de cuidar, de contribuir positivamente para a vida em suas diversas manifestações. Essa perspectiva alinha-se com os princípios da justiça restaurativa reconhecidos juridicamente no Brasil através da Resolução 225 de 2016 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A justiça restaurativa prioriza a reparação de danos, a restauração de relacionamentos, sobre a mera aplicação de castigos, reconhecendo que crimes são, fundamentalmente, violações de relacionamentos que exigem processos de cura e restauração. O modelo de círculos restaurativos praticado em algumas comarcas brasileiras incorpora essa compreensão, criando espaços seguros onde ofensores, vítimas e comunidade podem dialogar sobre os impactos do crime e construir coletivamente caminhos para a reparação e prevenção de novos conflitos. A centralidade do jardim na narrativa também aponta para uma dimensão frequentemente negligenciada dos processos de ressocialização, a reconexão com o ambiente natural. Pesquisas em psicologia ambiental demonstram que o contato com a natureza tem efeitos terapêuticos significativos, reduzindo estresse, ansiedade e comportamentos agressivos.
No contexto do direito ambiental brasileiro, essa compreensão encontra fundamento no artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece o meio ambiente equilibrado como direito fundamental e bem de uso comum do povo. A garantia desse direito inclui não apenas a preservação ambiental, mas também o acesso equitativo aos benefícios do contato com a natureza. Iniciativas como o projeto Começar de Novo, do CNJ, têm incorporado atividades de jardinagem e agricultura em programas de ressocialização, reconhecendo que o trabalho com a terra pode facilitar processos de autoconhecimento, desenvolvimento de responsabilidades e reconexão com ritmos naturais de crescimento e renovação. É no jardim, nesse espaço de reunião com a natureza original e a pureza espiritual, que Celestine passa seus dias cuidando com o maior dos amores das suas plantas. A ênfase na beleza do jardim e no amor dedicado às plantas introduz uma dimensão frequentemente ausente nos debates jurídicos, a dimensão estética da justiça. A capacidade de amar, cuidar e criar beleza não são meros ordenamentos da vida humana, mas componentes essenciais da capacidade de viver em comunidade de forma ética e responsável. A transformação de Celestine sugere que processos genuínos de ressocialização devem incluir oportunidades para o desenvolvimento da sensibilidade estética e da capacidade de cuidado. Isso desafia puramente modelos utilitários de ressocialização focados exclusivamente no desenvolvimento de competências técnicas para o mercado de trabalho. Por tudo isso, a visão das plantas oferece uma leitura essencial para operadores do direito interessados em alternativas ao modelo punitivo tradicional. A narrativa de Djalminha nos fornece força a questionar que tipo de sociedade produz segundo as chances genuínas, que institucionalidades jurídicas são capazes de acolher transformações autênticas, como podemos construir sistemas de justiça que reconheçam a capacidade humana de mudança. Essas questões adquirem urgência particular no contexto brasileiro. Com a terceira maior população carcerária do mundo e taxas de reincidência superiores a 70%, nosso sistema penal demonstra clara falência em seus objetivos declarados de ressocialização. A experiência de Celestine sugere caminhos alternativos baseados em paciência, cuidado e reconhecimento com a dignidade, mesmo daqueles que cometeram erros graves. A transição da literatura para a prática jurídica exige produção cuidadosa das contribuições narrativas em políticas públicas concretas. A trajetória de Celestine sugere várias direções promissoras. Programas de jardinagem terapêutica em unidades prisionais, reconhecendo os benefícios psicológicos e sociais do trabalho com plantas, círculos restaurativos que priorizem processos de cura sobre punição, políticas de segunda chance que limitem o uso de antecedentes criminais em decisões de emprego e habitação, programas de mentoria que conectem pessoas em processo de ressocialização com membros da comunidade dispostos a apoiar suas trajetórias de transformação. A obra de Djalminha Pereira de Almeida nos ensina que a literatura pode ser um laboratório para experimentarmos novas compreensões da justiça. A visão das plantas não oferece soluções simples, mas reformula perguntas fundamentais sobre punição, reeleição e segunda chance. A justiça da paciência que emerge dessa leitura reconhece que transformações autênticas requerem tempo, cuidado e apoio comunitário. Ela desafia a cultura do punitivismo imediato para propor um modelo baseado no cultivo gradual da responsabilidade e da capacidade de contribuir positivamente para a vida comum. O capitão Celestine encontrou no jardim seu caminho de redenção. Cabe a nós, operadores do direito, criar condições institucionais para que outras e outros possam encontrar seus próprios jardins, espaços de transformação, crescimento e contribuição renovada para o bem comum. A beleza da prosa de Djalminha nos lembra que a justiça também pode ser bela, baseada não no medo e na vingança, mas na esperança e na capacidade humana de renovação. Esta é, talvez, a lição mais profunda de A Visão das Plantas, que mesmo depois das tempestades mais violentas, sempre é possível plantar novos jardins. Nos vemos no próximo episódio, onde continuaremos explorando como a literatura pode iluminar caminhos para um direito mais humano e transformador. Muito obrigado e até lá.